você atravessa portas douradas e adentra o palácio mais esplêndido do cristianismo. Sob seus pés, os pisos de mármore reluzem como espelhos, refletindo as chamas dançantes de milhares de velas que projetam uma luz dourada sobre paredes enfeitadas com tapeçarias valiosas do Oriente. O suave sussurrar dos vestidos de seda promete riquezas e poder infinitos, enquanto as damas da corte flutuam como fantasmas etéreos. Seus dedos, adornados com joias magníficas, deslizam sobre superfícies que valem mais do que reinos inteiros. O ar brilha com uma aura quase mágica, impregnado com o peso de séculos, carregado com o perfume de rosas e âmbar, pulsando com a eletricidade do poder absoluto. É isso, você pensa. Este é o conto de fadas que se tornou realidade. O livro de histórias ganhando vida. Você respira fundo, pronto para absorver a essência da grandeza real. Mas então, você percebe aquele odor. Um perfume doce e enjoativo, tentando, em vão, disfarçar algo muito mais humano. Seus olhos começam a arder levemente, enquanto a realidade oculta sob a fantasia se infiltra em sua consciência como veneno, através da seda. Este não é o conto de fadas limpinho dos filmes da Disney ou dos dramas românticos de época. Este é o mundo autêntico da realeza medieval e renascentista, onde, sob aquelas coroas ornamentadas e robes magníficos, escondiam-se práticas de higiene que fariam qualquer pessoa moderna se contorcer de nojo. A mulher que se aproxima, envolta em camadas de brocado dourado, com mangas que pingam pérolas do tamanho de ovos de tordos, pode governar um império que se estende por continentes, mas não toma um banho decente há meses. O cavalheiro que se inclina diante dela com uma elegância cortês tão refinada comanda o destino de nações, liderando exércitos capazes de devastar cidades. No entanto, seu corpo não lavado abriga piolhos suficientes para povoar uma pequena aldeia. A dama de companhia, desviando os olhos com tamanha modéstia, tenta não respirar pelo nariz, pois o hálito da rainha poderia derrubar um cavalo a 20 passos. Bem-vindo à verdadeira corte real, onde o poder era absoluto, mas o sabão era opcional, onde o direito divino significava nunca ter que pedir desculpas pelo seu odor corporal, e onde a frase "a limpeza está ao lado da divindade" era considerada não apenas errada, mas perigosamente herética. Você acaba de entrar em um mundo onde as mulheres mais poderosas da Terra viviam em condições de sujeira pessoal que horrorizariam um abrigo moderno para sem-teto, onde os rituais de beleza literalmente envenenavam as beldades, e onde a busca pela elegância real criava monumentos ambulantes ao sofrimento humano que desafiam a imaginação. Antes de mergulhar nessas narrativas esquecidas de sobrevivência e dor, se você aprecia aprender sobre as verdades ocultas da história, considere clicar no botão "Curtir" e se inscrever para mais conteúdos como este. E, por favor, deixe um comentário abaixo para me contar de onde você está ouvindo. É fascinante que estamos explorando essas histórias antigas juntos, conectados através do tempo e do espaço pela nossa curiosidade compartilhada sobre o passado. Agora, o ritual do banho mensal. É 1580 e você é um servo na corte da rainha Elizabeth Prey. A aurora rompe sobre o palácio de Greenwich, enquanto você recebe a tarefa mais temida de toda a Inglaterra: preparar o banho mensal de Sua Majestade. Sim, mensal. A mulher mais poderosa do mundo conhecido, com cofres que poderiam comprar nações, mal se banhava uma vez por mês. Especialistas da medicina da época consideravam até essa frequência perigosamente excessiva. 20 servos transportam balde após balde de água das cozinhas, onde os fogos ardem desde a meia-noite. A banheira de madeira lembra um instrumento de tortura da Idade Média,
revestida com o mais fino linho para evitar que lascas ferissem a pele da rainha. Mas é nesse ambiente que o verdadeiro horror se desdobra. Elizabeth aplicava diariamente a Suzy veneziana, um clareador de pele à base de chumbo, sem jamais remover as camadas anteriores. Ao ajudar a rainha a se despir, a situação se torna alarmante. Seu rosto é um mosaico de tinta branca rachada e descamando, acumulada em camadas espessas, estratos geológicos de vaidade e veneno. Ao entrar na banheira, a água se torna turva instantaneamente, revelando meses de cosméticos acumulados. O suor e a sujeira se dissolvem, enquanto a maquiagem à base de chumbo se despedaça em folhas, como tinta descascando de velhos prédios. O odor que emana daquela banheira desafia qualquer descrição. O gosto metálico do chumbo se mistura a cosméticos à base de vinagre, sobre camadas de secreções humanas acumuladas ao longo de meses. A combinação cria um ataque olfativo capaz de derrubar até um homem robusto. Você se vê ao lado da rainha, enquanto seu estômago se revira e seus olhos lacrimejam, observando a pele morta se soltar em flocos cinzentos, misturados com resíduos de chumbo branco e manchas marrons de sujeira. Elizabeth I, assim como a maioria dos nobres e royalty do continente, utilizava a Suzy veneziana, uma mistura de vinagre, água e chumbo branco. Contudo, o horror não residia apenas na espessura, mas na consistência e na acumulação. Cada manhã, um novo veneno era pincelado sobre o anterior, formando uma máscara de toxicidade cada vez mais espessa. Maria Antonieta transformou seus banhos mensais em verdadeiros espetáculos teatrais. A rainha francesa entrava na água vestindo um longo vestido de linho, rodeada por servos e nobres, às vezes desfrutando do café da manhã enquanto se banhava. Imagine a rainha da França imersa em sua própria sujeira, enquanto os nobres trocavam conversas educadas e ela mordiscava delicadamente doces. O impacto psicológico era devastador. Essas mulheres lideravam exércitos, mesmo enquanto suas peles se contorciam com coceiras incessantes. Não se tratava apenas de pele não lavada, mas de uma sensação profunda e enlouquecedora de toxinas acumuladas invadindo seus poros. O couro cabeludo de Elizabeth era um verdadeiro pesadelo de olhos, pele morta e restos de penteados. O uso do chumbo resultava em queda de cabelo, obrigando-a a usar perucas elaboradas que apenas agravavam o problema. O mais impressionante era a dignidade com que essas rainhas se apresentavam, mesmo mergulhadas na sujeira. Elas presidiam a corte, lutando contra a vontade de coçar, tomando decisões cruciais em meio ao desconforto físico constante, enquanto se mostravam como representantes divinas, lentamente se envenenando em busca de padrões de beleza inatingíveis. O pesadelo da maquiagem à base de chumbo se intensifica ao se aproximar dos aposentos de Elizabeth I. O seu rosto pintado de branco como a neve não é apenas uma maquiagem, é uma máscara da morte, aplicada fresca a cada manhã sobre as camadas do dia anterior e das semanas passadas. A rotina matinal da rainha se transforma em um ritual de suicídio lento. Ela despertava com a tinta de chumbo do dia anterior, rachada e descamando como barro seco. As damas de companhia se aproximavam com uma nova mistura de vinagre, água e chumbo branco, mas não removiam as camadas antigas. Lavar era considerado perigoso. Assim, pintavam veneno fresco sobre o velho, criando uma máscara cada vez mais espessa. Elizabeth I, assim como muitos nobres e reais do continente, se deixava seduzir pela Suzy veneziana, um coquetel mortal de vinagre, água e chumbo branco. Com o passar dos dias, o chumbo penetrava em sua pele, causando alterações de humor, problemas de memória e comportamentos erráticos.
Os cortesãos notavam com preocupação como seu temperamento se tornava volátil, como ela esquecia conversas no meio da frase. Atribuíram isso às pressões do governo, sem perceber que sua rainha estava se consumindo por uma busca insaciável pela perfeição. O aroma por si só era avassalador. O chumbo exalava um odor metálico característico, mesclado com a acidez do vinagre e os óleos que se acumulavam sob a pele. Conversar de perto com a rainha era uma tarefa difícil, exigindo que se respirasse pela boca para evitar o enjoo. Os efeitos psicológicos eram igualmente devastadores. A intoxicação por chumbo gerava paranoia, lapsos de memória e acessos de raiva súbita, testemunhados pelos cortesãos, mas que ninguém conseguia compreender. Os efeitos físicos criavam um ciclo vicioso. O chumbo provocava queda de cabelos, levando as rainhas a usarem perucas cada vez mais elaboradas. Sua pele se tornava grisalha e enrugada, exigindo camadas cada vez mais espessas de maquiagem para disfarçar os danos. Os dentes se deterioravam e um hálito tão desagradável se instalava que os cortesãos aprenderam a manter uma distância segura durante as audiências. A própria solução para cada problema gerava questões ainda mais complicadas, aprisionando essas mulheres em um ciclo de toxicidade crescente. Isso não era mera vaidade, era dependência. O chumbo oferecia uma ilusão temporária de perfeição, um poder etéreo que simbolizava a pureza divina em uma era obcecada pela pele clara. Mas como qualquer vício, a tolerância aumentava. O que começou como aplicações leves transformava-se em camadas pesadas. A pele se tornava cada vez mais danificada e descolorida. As rainhas se tornaram prisioneiras de sua própria busca por beleza, perdendo a vida lentamente por um ideal impossível que as consumia de fora para dentro. E como se não bastasse, havia uma epidemia de piolhos. O rei britânico James I, no século XVII, era conhecido por nunca tomar banho, o que resultava em quartos infestados. Mas isso não era apenas um problema pessoal. Tratava-se de uma praga que se alastrava pelo palácio, transformando as reuniões de poder em um pesadelo constante, onde o desafio era não coçar. Lady Anne Clifford descreveu como, ao visitar os aposentos do rei, ela e sua família ficaram repletos de piolhos ao se sentarem na câmara de Sir Thomas Erskine. Imagine essa cena. Você, um nobre de alta estirpe, vestido com as mais finas sedas e joias, aguardando uma audiência com o rei. Em questão de minutos, a primeira coceira surge, depois outra. Logo, seu corpo todo se contorce, invadido por parasitas que se espalharam dos móveis, das tapeçarias, do próprio rei. Os piolhos não eram apenas uma irritação, mas também transmissores de doenças. O tifo, por exemplo, levado pelos piolhos, causou mais mortes entre soldados do que as próprias batalhas. Essas pequenas criaturas se alimentavam do sangue real, espalhando pestes de pessoa para pessoa nas esferas mais altas da sociedade. Cada aperto de mão, cada reverência, cada conversa íntima se tornava uma potencial transmissão de doenças fatais. James, o brilhante, usava as mesmas roupas por meses, chegando a dormir nelas. Seu chapéu permanecia em sua cabeça 7 dias por semana, até que se desfez. Cada fibra se tornava um terreno fértil para os parasitas. Os aposentos reais deviam assemelhar-se a cenários de terror, com cantos escuros repletos de insetos, móveis que se moviam com massas de piolhos e coceiras ecoando pelos corredores do poder. A tortura psicológica era imensa. Imagine conduzir negociações diplomáticas enquanto seu corpo todo coça. Imagine manter a dignidade real enquanto parasitas rastejam pelo seu couro cabeludo durante cerimônias de Estado. Esses não eram apenas nobres desconfortáveis, eram seres humanos à beira da loucura,
atacados incessantemente por criaturas que se alimentavam de seu sangue. As cerimônias da corte tornaram-se um teatro grotesco, onde todos participavam de uma negação coletiva. Os nobres se organizavam em formações sofisticadas, fazendo reverências e cortesias com um protocolo impecável, enquanto lutavam para não coçar. O sussurro dos vestidos de seda se misturava aos quase inaudíveis arranhões das unhas contra o tecido, enquanto os membros da corte travavam batalhas sem esperança contra enxames de insetos. Os elaborados penteados femininos se tornavam verdadeiros paraísos para a reprodução de parasitas. O cabelo, cuidadosamente modelado e encaracolado, era untado com uma mistura de gordura animal e, em seguida, coberto com pó. E, com a falta de banhos e uma higiene questionável, pulgas estavam praticamente em todas as cabeças. Algumas mulheres da alta sociedade carregavam longas varas com garras, especialmente projetadas para aliviar a coceira. Imagine a realidade cotidiana. Estruturas capilares imensas, mantidas unidas por gordura animal, criavam um ambiente quente e úmido, perfeito para a proliferação de insetos. A gordura de urso e de boi atraía parasitas de longe, formando ecossistemas distorcidos que habitavam os cofres reais. As mulheres portavam varas de coçar ornamentadas, elegantes ferramentas de marfim ou prata, feitas para alcançar os penteados e oferecer um alívio momentâneo. Mas o verdadeiro espanto era como essa situação se tornou algo rotineiro. A etiqueta da corte se moldou em torno da presença constante de parasitas. Havia maneiras apropriadas de coçar, momentos certos para utilizar os instrumentos e protocolos elaborados para lidar com a realidade de que todos estavam perpetuamente infestados. As figuras mais poderosas do mundo viviam como colônias de insetos ambulantes, mantendo a compostura enquanto eram lentamente consumidas. E então, temos o som do sarro veneziano. A tragédia dos padrões de beleza nas cortes reais atingiu seu ápice com o uso desenfreado do ceruse veneziano. Não se tratava de maquiagem. Era um veneno de ação lenta que transformava rainhas em sombras de si mesmas. Seus pensamentos se tornavam cada vez mais nebulosos, enquanto sua rotina de beleza as consumia de fora para dentro. A mistura era enganosamente simples. Pó de bolinhas brancas combinado com vinagre criava uma pasta que secava com um acabamento esbranquiçado e fantasmagórico. Mas o processo de aplicação revelava um verdadeiro pesadelo. As nobres não reservavam isso apenas para ocasiões especiais. Usavam todos os dias, frequentemente reaplicando sobre camadas não lavadas acumuladas por semanas. Imagine a manhã de uma rainha do século XVI. Ela acorda com o rosto de ontem rachando e descamando. As damas de companhia se aproximam com pincéis e a familiar pasta branca. Elas não limpam primeiro. A água era considerada perigosa. Em vez disso, espalham veneno fresco sobre o antigo, criando camadas que se tornavam mais pesadas a cada dia, causando tensão no pescoço e dores de cabeça. Os efeitos psicológicos eram devastadores. A intoxicação por chumbo provocava alterações de humor, paranoia e lapsos de memória. Os cortesãos notavam como suas rainhas se tornavam cada vez mais imprevisíveis, propensas a acessos de raiva súbita ou melancolias inexplicáveis. Eles atribuíram essas mudanças ao estresse do governo, sem perceber que suas soberanas estavam lentamente perdendo a razão por causa da vaidade. Os efeitos físicos geravam cenas horríveis. O chumbo provocava a queda de cabelo, levando as mulheres a usarem perucas cada vez mais elaboradas, que danificavam ainda mais o couro cabeludo. Ele deixava a pele grisalha e enrugada, exigindo aplicações cada vez mais espessas para disfarçar os danos. O mais grotesco era que apodrecia os dentes e causava um hálito tão fétido que
que os cortesãos aprendiam a manter distâncias específicas para as audiências, próximas o suficiente para ouvir comandos sussurrados, mas longe o bastante para evitar o vômito. O ciclo de adição era vicioso. Cada aplicação proporcionava uma sensação temporária de perfeição, um poder etéreo que simbolizava uma pureza divina, mas a tolerância aumentava à medida que a pele se tornava danificada e descolorida. O que começou como uma leve camada de pó evoluiu para grossas máscaras, enquanto mulheres, atormentadas pela necessidade de esconder os danos provocados pela toxicidade, se tornaram prisioneiras de sua própria busca pela beleza. Elas enfrentavam a morte lenta em função de padrões inalcançáveis. Médicos da corte perceberam os riscos, mas não conseguiram desafiar as exigências da moda. Documentos médicos da época alertavam sobre os perigos dos cosméticos à base de chumbo, descrevendo sintomas que hoje reconhecemos como intoxicação por metais pesados. Contudo, a vaidade prevaleceu sobre a sobrevivência. Rainhas preferiam a beleza à vida natural. As etapas finais eram aterradoras. Mulheres com intoxicação por chumbo avançada apresentavam um tom cinza inconfundível em sua pele, que nenhuma quantidade de maquiagem conseguia disfarçar. Seus cabelos se soltavam em tufos, os dentes escureciam e caíam, e o hálito se tornava tão insuportável que nem os lenços perfumados conseguiam abafar o odor. Mesmo assim, continuavam a aplicar novos venenos todas as manhãs, aprisionadas em um ciclo de toxicidade crescente, que inevitavelmente resultava em uma morte lenta e dolorosa. O mais trágico era como essas mulheres mantinham sua dignidade real enquanto se desintegravam. Elas recebiam visitantes enquanto seus rostos literalmente se rachavam e descamavam, assinavam documentos que selavam seu destino enquanto eram consumidas por uma paranoia induzida pelo chumbo, e governavam países enquanto perdiam gradualmente suas funções cognitivas devido à intoxicação causada pela vaidade. 5. A máscara de perfume. Na atmosfera insuportável das cortes reais, onde a higiene era uma raridade, o perfume não era um luxo, mas uma batalha química desesperada contra o odor da decomposição humana. O mais horrível não era o que usavam, mas o que tentavam, com todas as suas forças, esconder sob camadas cada vez mais intensas de fragrâncias. Às vezes, mais de 10.000 reais, aristocratas, burocratas, servos e oficiais militares conviviam em Versalhes e nas hospedarias ao redor. As mulheres levantavam suas saias para urinar onde estavam, enquanto alguns homens urinavam da balaustrada no meio da capela real. O cheiro era tão insuportável que os cortesãos criaram uma cultura em torno de medidas cada vez mais desesperadas para disfarçá-lo. Rainhas e damas da nobreza carregavam sachês de perfume contra o nariz, não como meros acessórios, mas como itens essenciais para a sobrevivência. Usavam luvas perfumadas que deixavam um rastro de fragrância por onde passavam. Seus cabelos eram embebidos com óleos tão potentes que podiam ser percebidos à distância. Porém, sob essa armadura aromática, escondia-se a dura realidade de corpos não lavados, dentes podres e roupas que não viam água há meses. A rainha Elizabeth I compreendia a importância de sua imagem pública, e a atmosfera em sua corte era envolta em aromas de flores, almíscar e âmbar. Mas isso não era um luxo. Era uma questão de sobrevivência. A alternativa era ver cortesãos desmaiarem durante reuniões de Estado devido ao mau cheiro. O próprio perfume frequentemente se tornava parte do problema. Ao ser aplicado sobre a pele não lavada, misturava-se com os óleos do corpo e o suor, criando um odor ainda mais nauseante. Imagine o doce e doentio óleo de rosa combinado com o suor acumulado de meses,
ou o âmbar penetrante tentando cobrir o gosto metálico de feridas infectadas. Os coquetéis resultantes, muitas vezes, eram piores do que os problemas que tentavam camuflar. Os perfumistas da corte tornaram-se verdadeiros estrategistas em uma guerra química, desenvolvendo misturas cada vez mais intensas, projetadas para superar o fedor humano em vez de complementar os aromas naturais. As receitas exigiam quantidades imensas de almíscar, âmbar e civeta, secreções animais tão potentes que podiam ser percebidas a longas distâncias. Essas não eram fragrâncias sutis, mas sim verdadeiros martelos olfativos, projetados para dominar os sentidos. O efeito psicológico era intenso. Os nobres passaram a ficar obcecados com seus próprios cheiros, verificando e reaplicando perfumes incessantemente ao longo do dia. Criaram códigos complexos em torno das fragrâncias. Certos aromas indicavam alianças políticas, enquanto outros sinalizavam a disposição para um romance. Alguns ainda alertavam sobre doenças ou descontentamentos. O mais inquietante era a forma como isso estabelecia hierarquias sociais baseadas em odores. A capacidade de adquirir perfumes cada vez mais potentes tornou-se um símbolo de prestígio. Aqueles nobres que não podiam pagar as fragrâncias mais intensas eram literalmente empurrados para as margens das reuniões, onde sua inferioridade olfativa os tornava suscetíveis ao ostracismo social. As roupas femininas transformaram-se em verdadeiros sistemas de entrega de aromas, muito além de simples peças de vestuário. Os vestidos eram elaborados com sachês disfarçados e câmaras de perfume, e as mangas possuíam reservatórios de óleos aromáticos que liberavam fragrâncias a cada movimento. As joias eram projetadas para conter cera perfumada que derretia lentamente com o calor do corpo, garantindo uma cobertura contínua de aroma. Mas o mais trágico de tudo era como essa máscara desesperada impediu qualquer solução verdadeira. Ao invés de resolver os problemas de higiene, as cortes intensificaram a corrida armamentista das fragrâncias. A cada nova estação, surgiam perfumes mais intensos, criados para ofuscar o mau cheiro do ano anterior, gerando ciclos de ataque olfativo que tornavam as questões iniciais ainda mais graves, proporcionando apenas alívio temporário. O resultado acumulado era esmagador. O ar do palácio se tornava uma densa sopa, quase irrespirável, de aromas conflitantes misturados com a decomposição humana que ficava oculta. Visitantes frequentemente relatavam dores de cabeça, náuseas e dificuldades respiratórias devido à exposição a ambientes saturados de perfume. Contudo, os cortesãos preferiam esses sintomas a encarar a dura realidade da higiene real. E agora, vamos falar de 6, o atendente do toalete. Aqui está algo que fará sua pele arrepiar e desafiará tudo o que você pensa saber sobre poder, dignidade e degradação humana. Na Inglaterra medieval, o homem responsável pela higiene pessoal do rei era visto como alguém de grande prestígio, exercendo uma influência que senadores e generais poderiam apenas almejar. Se você tivesse uma sorte extrema, e uso esse termo com ironia, o rei da Inglaterra poderia nomeá-lo como groom do toalete. Sua função era carregar a caixa de banheiro portátil do rei e limpá-la após o uso. Mas não se tratava apenas de limpar após as visitas reais ao banheiro. Era uma posição íntima, degradante e, ainda assim, politicamente poderosa em todo o reino. O noivo do toalete lidava fisicamente com a cintura do rei, limpando seu traseiro não lavado com um pano áspero ou até mesmo com as mãos nuas, cuidando de suas funções corporais mais privadas, enquanto mantinha a dignidade e o cerimonial exigidos pelo protocolo da corte. Eles se tornaram verdadeiros papéis higiênicos humanos para homens que acreditavam ter sido escolhidos pelo próprio Deus.
Imagine a realidade cotidiana dessa posição durante o reinado de um rei que raramente tomava banho, cuja dieta consistia em grandes quantidades de carne apodrecida em seu intestino e cujo corpo estava infestado de infecções, feridas abertas e doenças que fariam qualquer médico moderno recuar em horror. Acordar todas as manhãs significa saber que, em poucas horas, você estará de joelhos atrás do homem mais influente da Inglaterra, lidando com resíduos de partes do corpo que não veem água e sabão há meses. O ar pesado ao seu redor é uma mistura do odor insuportável dos intestinos reais, feridas infectadas e carne que não foi lavada. O noivo do toalete, como era chamado, possuía a confiança do rei e frequentemente se tornava o guardião de muitos segredos da corte. Com o tempo, esse papel humilde se transformava em uma posição de grande influência, permitindo que ele participasse das decisões políticas mais elevadas. Não havia vergonha em suas funções. Pelo contrário, esses homens se tornaram algumas das figuras mais poderosas do reino, justamente por estarem ao lado do rei em seus momentos mais vulneráveis e privados. Imagine o perfil psicológico necessário para essa função. Você está encarregado de lidar com o lixo literal de um monarca que pode não ter tomado banho em meses, cujas roupas estão empoeiradas e cujo corpo apresenta infecções e feridas abertas. O cheiro seria insuportável, uma combinação de fezes, carne não lavada e odores que tentavam disfarçar a realidade. Mesmo diante de tudo isso, era imprescindível manter a compostura, responder quando lhe falavam, oferecer conselhos quando solicitado e, acima de tudo, nunca demonstrar repulsa. Entretanto, a situação se torna ainda mais perturbadora. Esses homens estabeleciam laços emocionais profundos com os reis que serviam. Eles eram os primeiros a perceber quando o monarca estava doente, conhecendo suas fraquezas e observando suas funções corporais com um olhar clínico, utilizando esse conhecimento para obter vantagens políticas. Tornaram-se verdadeiros confidenciais do corpo real, guardiões dos aspectos mais degradantes do poder absoluto. O rei frequentemente conduzia assuntos de Estado enquanto seu groom estava a poucos passos, tomando decisões que impactavam milhões, enquanto se ajoelhava, pano na mão. Tratados eram firmados, guerras eram iniciadas e execuções eram decididas em ambientes impregnados pelos excrementos reais. Algumas das conversas mais cruciais da história inglesa ocorreram enquanto um homem cuidava da higiene pessoal de outro. Pense nas dinâmicas de poder em jogo. O rei, apesar de seu poder absoluto, era vulnerável e dependia desse serviço em momentos críticos. O noivo literalmente segurava a dignidade e o conforto do rei em suas mãos. Esse conhecimento íntimo das funções corporais se transformou em moeda política, capaz de influenciar decisões, garantir acesso a informações sensíveis e estabelecer alianças com outros poderosos da corte. A posição muitas vezes era hereditária, criando dinastias de atendentes que acumulavam riqueza e influência ao longo das gerações, conhecendo os segredos mais profundos da realeza. Não eram apenas questões políticas. Eles sabiam quais reis sofriam de condições como diarreia crônica ou hemorroidas que causavam grande dor. O mais chocante é como essa situação normalizava a completa degradação da dignidade em nome do poder. Jovens competiam pela honra de limpar os resíduos reais, pois isso era visto como o auge do sucesso na corte, e os pais oravam para que seus filhos fossem escolhidos para esse privilégio. A estrutura social era tão distorcida que lidar com os excrementos de outra pessoa era visto como uma marca de prestígio, em vez de algo degradante. Os mordomos se especializaram em seu ofício, utilizando panos diferentes para cada tarefa, aprendendo a antecipar os ciclos do corpo do rei
e entendendo quais alimentos causavam desconfortos digestivos. Tornaram-se especialistas em saúde por necessidade, frequentemente os primeiros a detectar sinais de enfermidade. Suas observações podiam influenciar a dieta real, agendar compromissos importantes conforme os ritmos digestivos e até impactar o planejamento da sucessão, caso a saúde do monarca estivesse se deteriorando. O peso psicológico que esses homens carregavam deve ter sido imenso, embora raramente seja abordado nas narrativas históricas. Eles dedicavam suas vidas a servir os aspectos mais degradantes da condição humana, enquanto eram esperados para manter dignidade, discrição e lealdade. Conheciam mais sobre os corpos dos reis do que suas esposas ou médicos, mas eram silenciados sobre o que presenciavam. Detinham um grande poder político, oriundo da posição mais vulnerável possível, ajoelhando-se em fezes humanas, enquanto o destino das nações era decidido acima de suas cabeças. E agora, a Inquisição Espanhola contra o sabão. A história da Rainha Isabel de Castela talvez revele o aspecto mais perturbador da higiene real, quando a aceitação consciente da sujeira se transformou em uma forma distorcida de devoção religiosa, capaz de arruinar civilizações inteiras e transformar a limpeza em um crime capital, punível com a fogueira. Na Espanha, a doutrina cristã via o ato de se banhar como algo corrupto, que apenas levaria à nudez. Considerava-se uma forma de hedonismo, algo irreligioso. Mas não se tratava apenas de uma preferência pessoal, tornou-se uma política oficial que transformou a higiene em heresia e o sabão em uma ferramenta do diabo. Embora historiadores contemporâneos tenham em grande parte desmentido as afirmações extremas de que Isabel se banhou apenas 2 vezes na vida, a perseguição documentada às práticas de higiene é real, aterradora e representa um dos ataques mais sistemáticos à saúde humana básica que a história já registrou. Imagine a arquitetura psicológica desse horror. Você está vivendo na Espanha do século XV, onde a mulher mais poderosa do reino declarou que lavar o corpo é um ato de rebelião contra Deus. A Igreja, respaldada pela autoridade real, proclama que a pele limpa é prova de corrupção moral, insinuando que remover a sujeira de alguma forma retira a graça divina também. Padres pregam sobre como suportar a sujeira, aproxima os fiéis do sofrimento de Cristo na cruz. Após a conquista de Granada pelos cristãos, os muçulmanos não apenas tiveram que renunciar à sua fé para sobreviver à Inquisição, mas também foram forçados a abrir mão de seus banhos. Isabel e Fernando ordenaram a destruição das banheiras muçulmanas, e o ato de se banhar foi severamente proibido. Não se tratava apenas de uma questão de conversão religiosa, era a destruição sistemática de toda uma cultura em relação à dignidade e à saúde humana. Pense na tortura psicológica que essa política impunha. Você é um muçulmano vivendo sob domínio cristão, e de repente suas práticas de purificação diárias, fundamentais para sua fé e sua higiene, se tornam um crime capital. Inquisidores vasculhavam casas em busca de indícios de banhos. Ser encontrado com sabão, roupas limpas ou instalações para se banhar poderia resultar em ser queimado vivo como herege. O simples ato de lavar o rosto se tornava uma prova de práticas islâmicas secretas, capaz de condenar toda a sua família. A Inquisição implementou técnicas elaboradas para identificar aqueles que se banhavam. Eles vasculhavam residências que consumiam grandes quantidades de água, investigavam lares cujas vestimentas pareciam excessivamente limpas e interrogavam vizinhos sobre atividades de lavagem que despertavam suspeitas. As crianças eram incentivadas a delatar pais que mantinham hábitos regulares de higiene. Os servos, por sua vez, eram questionados sobre os costumes de seus senhores. Assim,
Toda a estrutura social se transformou em uma rede de vigilância, voltada para descobrir e punir a limpeza. Quando Colombo relatou os hábitos diários de banho dos nativos das Bahamas e do Caribe, Isabela ficou chocada e ordenou que essas práticas fossem imediatamente abolidas. Os indígenas, que eram limpos e saudáveis, foram forçados a renunciar a seus costumes de higiene em nome da sujidade europeia, propagando doenças e morte sob o pretexto da pureza cristã. Imagine aquele momento do primeiro contato. Conquistadores espanhóis, sem se lavar por meses e carregando doenças desconhecidas, se deparam com povos indígenas que praticavam rituais de banho que os mantiveram saudáveis por gerações. Em vez de aprender com essas práticas de higiene superiores, os espanhóis as rotularam como satânicas e destruíram sistematicamente a infraestrutura que sustentava a limpeza no Novo Mundo. O impacto psicológico sobre as populações indígenas foi devastador. Elas viram suas comunidades serem dizimadas por doenças europeias, enquanto eram proibidas de realizar os rituais que as protegeram ao longo dos anos. Pais assistiam impotentes ao falecimento de seus filhos por doenças que poderiam ter sido evitadas com uma simples lavagem, enquanto padres espanhóis afirmavam que sofrer na imundície era a vontade divina. Os espanhóis instituíram leis de pureza de sangue que se estendiam até os hábitos de higiene. As famílias precisavam comprovar não apenas sua ascendência cristã, mas também a ausência de impurezas. Registros genealógicos passaram a incluir detalhes sobre os hábitos de banho ao longo das gerações. Ser descendente de indivíduos que se banhavam frequentemente poderia desqualificá-lo de certas posições ou classes sociais. A limpeza transformou-se em um critério racial, usado para justificar perseguições, escravizações e execuções. Mais alarmante ainda, essa ideologia anti-higiene foi exportada por todo o Império Espanhol. Das Filipinas ao México, do Peru ao Caribe, os administradores coloniais destruíram sistematicamente as práticas locais de banho, substituindo-as pela sujidade europeia. Antigos aquedutos foram abandonados, banhos públicos demolidos e rituais tradicionais banidos, sob pena de morte. As consequências médicas foram devastadoras. Doenças que antes eram controladas por meio de práticas de higiene tradicionais explodiram nas regiões sob domínio espanhol. Tifo, disenteria e infecções de pele tornaram-se endêmicas em populações que antes eram saudáveis. De maneira inadvertida, os espanhóis criaram uma guerra biológica em larga escala, utilizando a imundície como arma contra seus próprios súditos. A estrutura psicológica que sustentava essa atrocidade estava profundamente enraizada na teologia cristã da época. A limpeza era associada à vaidade, considerada pecaminosa, enquanto sofrer com desconfortos físicos era visto como uma forma de purificação espiritual. Quanto mais se sofria no corpo, mais se acreditava estar se purificando na alma. Isso gerou um perverso sistema de incentivos, em que adoecer deliberadamente se tornava um sinal de devoção religiosa. As cortes reais espanholas se tornaram verdadeiros palcos de um sofrimento competitivo. Nobres se desafiavam em uma estranha competição para ver quem conseguia passar mais tempo sem tomar banho, quem suportava o pior cheiro corporal, ou quem apresentava a variedade mais impressionante de doenças de pele e infecções parasitárias. O que começou como uma prática religiosa evoluiu para uma disputa social de autolesão intencional. As repercussões dessa realidade se estenderam muito além das fronteiras da Espanha. A colonização europeia passou a ser sinônimo da destruição das condições de higiene ao redor do mundo. O conhecimento ancestral sobre banhos curativos e limpeza preventiva foi sistematicamente abafado e esquecido.
Civilizações que possuíam uma compreensão refinada de higiene foram forçadas a abandonar hábitos que garantiram sua saúde por milênios. O mais trágico disso tudo é que representa uma das maiores reviravoltas do progresso humano na história. Enquanto a civilização islâmica, culturas asiáticas e povos indígenas desenvolviam métodos cada vez mais avançados de higiene e saúde pública, o cristianismo europeu seguia um caminho inverso, criando doutrinas que transformavam a limpeza em pecado e o sofrimento em virtude. Imagine a cena do bizarro banho de leite. A condessa Platon de Hanover está imersa em uma banheira repleta de leite morno. Seu corpo é atormentado por uma doença que os registros históricos descrevem como angustiante, provavelmente sífilis ou outra infecção venérea que assolava a nobreza europeia, como uma praga divina em resposta aos seus excessos sexuais. Porém, isso não é um retrato de luxo ou indulgência. É a imagem de uma mulher tão doente que sua pele está coberta de feridas abertas. Seu corpo, consumido por infecções, provavelmente já havia perdido partes do nariz, e seu hálito exala o fedor da carne em decomposição. O banho de leite não é um tratamento estético, mas uma tentativa desesperada de acalmar a pele que parece queimar de dentro para fora, oferecendo um alívio temporário da dor constante de uma doença venérea em estágio avançado. Enquanto lidava com seu sofrimento, a condessa Platon de Hanover banhou-se em leite e, em seguida, teve a audácia de distribuir o leite contaminado aos pobres. A crueldade psicológica dessa ação é chocante e revela um desprezo profundo pela vida humana que desafia a compreensão contemporânea. Aqui estava uma mulher tão doente que sua mera presença poderia infectar outros, e ela decidiu mergulhar em leite para depois enviar aquele líquido contaminado a camponeses famintos como um ato de suposta caridade cristã. Agora, imagine-se como uma família pobre recebendo essa generosa doação. Você está faminto, seus filhos estão desnutridos, o inverno se aproxima e a comida é escassa. Então, um servo da nobreza chega com o que parece ser um presente do céu. Leite fresco que poderia ser a diferença entre a vida e a morte para sua família. Você aceita agradecido, talvez até fazendo orações em agradecimento à condessa por sua generosidade. Você não imagina que aquele leite está contaminado com os fluidos corporais de uma mulher à beira da morte por uma doença venérea. Não consegue enxergar os organismos microscópicos que agora flutuam no líquido que está prestes a ser oferecido a seus filhos. E assim, você não percebe que essa caridade é, na verdade, um vetor para espalhar infecções, levando do palácio aos bairros mais pobres da cidade. A generosidade de seu benfeitor pode ser, na realidade, uma sentença de morte disfarçada de bondade. A própria condessa, provavelmente, acreditava estar cumprindo um dever cristão. Na mente perturbada dela, obscurecida pelos efeitos devastadores da sífilis avançada, ela se via compartilhando sua generosidade com aqueles que mais necessitavam. O fato de que sua generosidade estava contaminada pelos próprios fluidos infectados parecia irrelevante para a moral da época. Ela possuía mais do que precisava, enquanto os pobres tinham menos do que realmente precisavam. Assim, compartilhar era visto como um ato de virtude, independentemente das consequências. Isso expõe a profunda desconexão psicológica entre a nobreza e o povo comum, uma característica marcante das cortes reais. A condessa habitava um universo onde seu conforto e conveniência eram prioridades, onde suas necessidades pessoais se sobrepunham às vidas de centenas de famílias empobrecidas. A ideia de que seus hábitos de higiene podiam levar à morte de inocentes simplesmente não era considerada. Eles eram pobres, logo suas vidas tinham valor quase nulo em comparação ao alívio temporário que ela buscava. Porém,
Essa não era uma mera demonstração de crueldade individual. Era um problema sistêmico que afetava as cortes reais por toda a Europa. A transmissão casual de doenças de nobres ricos infectados para as populações que governavam era uma realidade alarmante. Ações semelhantes de generosidade promoviam a morte em todo o continente. Comidas preparadas por cozinheiros doentes, roupas contaminadas de nobres e vinho da comunhão compartilhado por clérigos enfermos. Até mesmo relações sexuais entre a nobreza doente e servos que não podiam recusar os avanços reais. As cortes, sem querer, tornaram-se centros de guerra biológica, espalhando doenças em todos os níveis de interação com o povo. Casamentos, onde nobres enfermos compartilhavam alimentos e bebidas com centenas de convidados. Cerimônias religiosas em que sacerdotes infectados manuseavam elementos da comunhão tocados por incontáveis lábios. Apresentações públicas, onde a realeza doente lançava objetos abençoados nas multidões, propagando infecções do palácio para o campo. O impacto psicológico nos beneficiários dessa caridade era devastador ao descobrirem a verdade. Famílias que haviam exaltado a generosidade da condessa enquanto seus filhos sucumbiam a doenças contraídas por seu leite, enfrentavam a horrenda revelação de que sua benfeitora havia sido a responsável pela morte de seus entes queridos, tudo disfarçado de bondade. O ato que celebravam como um sinal de nobreza era, na realidade, disfarçado de assassinato. O mais chocante é que esse padrão se repetia por gerações, sem que ninguém aprendesse com os erros do passado. Registros da corte revelam incidentes semelhantes com outros nobres que doaram alimentos contaminados, roupas infecciosas e gado doente para comunidades carentes. A nobreza parecia incapaz de perceber que suas doenças poderiam afetar outros. Ou talvez simplesmente não se importassem o suficiente com o povo para refletir sobre as consequências de suas ações. A ignorância médica da época contribuiu para esses horrores, mas a cegueira voluntária teve um peso igualmente significativo. Alguns médicos da corte compreendiam o risco de transmissão de doenças a ponto de aconselhar contra tais práticas, mas seus avisos eram desconsiderados quando entravam em conflito com a conveniência ou a vaidade da nobreza. O desejo de aparentar generosidade superava as preocupações com a saúde pública, mesmo quando isso resultava em mortes em massa entre os mais vulneráveis. Isso representava a corrupção máxima da caridade cristã, transformando atos de doação em instrumentos de morte e convertendo intenções virtuosas em vetores de guerra biológica. A condessa provavelmente deixou este mundo acreditando que havia conduzido uma vida repleta de generosidade e bondade, sem nunca perceber que sua benevolência causou mais mortes do que a crueldade intencional poderia ter provocado. 9. O horror dos cabelos. Os penteados elaborados das nobres não eram meramente tendências de moda. Eram verdadeiros ecossistemas móveis de sujeira, decomposição e parasitas vivos que fariam qualquer pessoa moderna desmaiar ao se deparar com tais atrocidades. Esses imponentes monumentos à vaidade eram, na verdade, desastres biológicos, transformando cabeças humanas em criadouros de criaturas que se alimentavam de carne real, enquanto suas portadoras mantinham uma compostura impecável em público. O cabelo era trançado, encaracolado e untado com uma mistura de gordura de urso ou boi, antes de receber uma camada de pó. E, devido à escassez de banhos e a uma higiene questionável, pulgas estavam praticamente presentes em todas as cabeças. Algumas mulheres da moda eram vistas com longas varas e ganchos para coçar o couro cabeludo, mas isso mal arranhava a superfície do verdadeiro horror, que era o cuidado capilar nas eras medieval e renascentista. Imagine a rotina diária para erguer esses monumentos de vaidade.
O processo começava antes do amanhecer, quando os servos que haviam tirado a sorte curta para o dever do cabelo se apresentavam. O cabelo natural da rainha, o que restava após meses de danos e infestações, era coberto com gordura animal derretida, preparada nas cozinhas do palácio a partir de carcaças de urso ou boi. Essa não era uma gordura refinada como os cosméticos modernos, mas sim uma substância espessa e rançosa, carregada com o odor e a textura de carne em decomposição. O fedor por si só seria insuportável. A gordura fresca possui um aroma distintivo e nauseante, que se intensifica com o tempo, tornando-se cada vez mais insuportável. Misturada ao cabelo humano não lavado, que não recebia cuidados há semanas ou até meses, e temperada com detritos de penteados anteriores, essa combinação gerava um ataque olfativo capaz de fazer qualquer um cair de joelhos. Mas o cheiro era apenas o início do pesadelo. Essa graxa atraía todos os insetos nas proximidades, criando um ecossistema distorcido que habitava permanentemente a cabeleira da rainha. Pulgas, piolhos, carrapatos e uma infinidade de insetos voadores eram atraídos por aquele ambiente quente e úmido, como mariposas em direção à luz. Eles não apenas faziam uma visita, mas se estabeleciam, formando colônias que transformavam as cabeças reais em verdadeiras cidades de insetos. Esses insetos não eram meros visitantes, eram participantes ativos do espetáculo grotesco que se desenrolava no couro cabeludo da rainha a cada instante. Pulgas depositavam seus ovos na graxa, que servia tanto como fonte de alimento quanto como berçário para suas crias. Os piolhos se enterravam nas camadas de gordura e pele morta, criando túneis e câmaras para se reproduzirem em segurança. A cabeça da rainha se tornava um verdadeiro berçário para parasitas que se alimentavam de seu sangue enquanto ela dormia, gerenciava assuntos de Estado ou participava de cerimônias religiosas. O pó que era aplicado sobre essa mistura biológica tinha várias funções, mas nenhuma delas era higiênica. Ele deveria absorver o excesso de graxa e oferecer coloração, seja azul, rosa, dourado ou o tradicional branco. Contudo, rapidamente se misturava a gordura animal, excrementos de insetos e sujeira acumulada, formando uma substância semelhante à massa que endurecia, criando um capacete de sujeira que só poderia ser removido com o corte do cabelo. O cabelo das mulheres frequentemente permanecia em estilos elaborados por semanas a fio, resultado de um processo que exigia muito tempo e investimento. Enquanto isso, o ecossistema biológico ao redor continuava a se desenvolver e se expandir. Insetos mortos se acumulavam em camadas, servindo de alimento para aquelas criaturas necrófagas que se alimentavam da matéria em decomposição. O penteado da rainha transformava-se em uma verdadeira cadeia alimentar, onde predadores, presas e decompositores coexistiam em um espaço apertado. O impacto psicológico, talvez, fosse ainda mais devastador que o horror físico. Essas mulheres precisavam manter uma postura impecável enquanto seus couro cabeludos se contorciam com vermes que nunca cessavam de se mover, comer, reproduzir e morrer. Elas usavam bastões de coçar, na verdade longas agulhas de marfim ou prata, adornadas com joias, que podiam ser inseridas discretamente em seus penteados para proporcionar um alívio temporário das incessantes coceiras e sensações de rastejamento. Imagine tentar conduzir uma reunião diplomática enquanto parasitas devoravam seu couro cabeludo. Imagine manter a dignidade real durante cerimônias religiosas, enquanto insetos rastejavam pela sua testa e desciam pelo seu pescoço. Essas mulheres tinham que sorrir, acenar e falar com clareza, mesmo lutando contra a irresistível vontade de despedaçar seus elaborados penteados e coçar até sangrar.
A construção dessas obras de arte capilares poderia levar de 6 a 8 horas e frequentemente eram mantidas por 2 a 3 semanas. Nesse período, o cabelo sob os adornos se emaranhava, criando um ambiente ainda mais propício para insetos e bactérias. Algumas mulheres acabaram desenvolvendo calvas permanentes, onde o peso e a constante atividade dos insetos destruíram completamente seus fios naturais. Outras enfrentavam infecções crônicas no couro cabeludo, que geravam feridas abertas, atraindo ainda mais parasitas. O odor proveniente desses penteados era tão intenso que os cortesãos criaram códigos elaborados para se posicionar durante as audiências. Todos sabiam que deveriam ficar a favor do vento da rainha sempre que possível, respirar pela boca em conversas próximas e carregar lenços perfumados para pressionar discretamente contra o nariz quando o fedor se tornava insuportável. Porém, o mais perturbador era como essa situação se tornou normalizada e até celebrada como o auge da moda e sofisticação. Quanto mais elaborado o penteado, maior a quantidade de insetos que suportava, mais forte o cheiro e, consequentemente, maior o status social. As mulheres competiam para ver quem conseguia criar as esculturas de cabelo mais altas, complexas e infestadas de parasitas. O que deveria ser tratado como uma crise de saúde pública se tornou uma competição de moda, onde o prêmio era o título de cabeça de cabelo mais nojenta do reino. A criação desses penteados exigia equipes de servos que arriscavam sua própria saúde em nome da vaidade real. Os cabeleireiros trabalhavam em turnos, pois a exposição prolongada ao fedor e à movimentação dos insetos poderia causar náuseas, problemas respiratórios e infecções parasitárias. Eles desenvolveram ferramentas especializadas para lidar com insetos vivos, técnicas para evitar as piores concentrações de vermes e estratégias para completar seu trabalho o mais rapidamente possível, minimizando a exposição. Tragicamente, essas mulheres muitas vezes estavam plenamente conscientes do que estavam fazendo consigo mesmas, mas se sentiam impotentes para mudar. Tamanha era a pressão social. Os documentos históricos revelam cartas íntimas de mulheres nobres que expressavam sua aversão às rotinas complicadas de cuidados com os cabelos. Elas relatavam a incessante coceira e o desconforto, desejando métodos mais simples e higiênicos para se embelezar. No entanto, estavam aprisionadas pelas normas sociais que priorizavam a aparência em detrimento da saúde, o status em relação ao conforto e a moda em vez da dignidade humana básica. Assim começou a catástrofe de Versalhes. A sombria realidade da higiene na corte de Luís XIV se desenrola em um dos cenários mais insalubres da história da Europa, um local tão repugnante que faz com que as modernas estações de tratamento de esgoto pareçam verdadeiros paraísos. Em certos momentos, mais de 10.000 nobres, funcionários, servos e oficiais militares habitavam Versalhes e seus arredores, resultando em uma concentração avassaladora de resíduos humanos, doenças e decomposição que desafiava todas as normas de saneamento, transformando o palácio mais belo do mundo em um esgoto dourado de proporções inimagináveis. Apesar de toda a sua ostentação, a vida em Versalhes, tanto para os nobres quanto para os servos, era tão suja quanto as condições de favelas em diversas cidades europeias daquela época. As mulheres levantavam suas saias para urinar onde estavam, enquanto alguns homens aliviavam-se da balaustrada no meio da capela real. Isso não era um incidente ocasional, mas sim a prática comum para lidar com necessidades fisiológicas em um palácio que abrigava mais gente do que muitas cidades, mas carecia de instalações sanitárias adequadas. Imagine-se caminhando pelo palácio mais famoso do mundo em seu apogeu, com paredes douradas brilhando sob a luz de velas,
obras de arte inestimáveis adornando cada canto e espelhos refletindo um luxo sem fim. Mas ao pisar, você se depara com poças de urina que encharcam tapetes de valor inestimável. O som incessante de líquidos escorrendo reverbera pelos corredores enquanto os cortesãos se aliviam em qualquer lugar. O odor de resíduos humanos se mistura com fragrâncias caras, criando um pesadelo olfativo que queima as narinas e faz os olhos lacrimejarem. Segundo o historiador Tony Sporforth, Maria Antonieta certa vez foi atingida por excrementos que foram jogados pela janela enquanto atravessava um pátio interno. Imagine essa cena. A rainha da França, adornada com sedas e joias que valem mais que uma província inteira, caminhando por seu próprio palácio quando fezes humanas, literalmente, caem do céu sobre seu vestido esplêndido. Não foi um acidente isolado. Era apenas mais uma terça-feira em Versalhes, onde jogar resíduos pela janela era uma prática comum por falta de alternativas. A infraestrutura não suportava o imenso número de pessoas que o ego do Rei Sol havia concentrado em um único local. Luís XIV havia transferido permanentemente toda a sua corte para Versalhes, superlotando um espaço que nunca foi projetado para tal. Os banheiros frequentemente transbordavam, inundando os andares inferiores, enquanto obstruções e corrosão nos canos de ferro e chumbo do palácio eram conhecidas por envenenar os alimentos na cozinha de Maria Antonieta. Agora, imagine ser a rainha da França, enfrentando esgoto vazando em suas áreas de preparo de refeições. Tente manter a dignidade real enquanto resíduos humanos pingam do teto sobre sua mesa durante banquetes de Estado. O estresse psicológico de viver em tais circunstâncias, enquanto se mantinha a ilusão de que aquilo representava o auge da civilização e do requinte, deve ter sido imenso para todos os envolvidos. Até mesmo os quartos das crianças reais não eram um refúgio seguro, conforme relata Spohr. Os futuros reis e rainhas da França cresceram em um ambiente que, na verdade, assemelhava-se a um belo esgoto, onde o excremento era tão comum quanto seda e joias. Crianças que um dia governariam vastos impérios aprendiam a andar desviando de poças de dejetos nos corredores do palácio. Brincavam enquanto respiravam um ar saturado com o odor das funções corporais de 10.000 pessoas. O cheiro que permeava o palácio deve ter sido indescritível. Com tanta gente produzindo resíduos diariamente e sistemas de esgoto rudimentares que frequentemente entupiam ou transbordavam, o ar estava impregnado com o fedor de excremento humano, corpos não lavados, comida estragada, feridas infeccionadas e os perfumes que as pessoas usavam na tentativa de disfarçar o horror. Respirar tornou-se um ato que exigia uma força de vontade constante e preparo mental. Contudo, o terror psicológico ia além do simples desconforto físico. Aquilo deveria ser o centro da civilização, o auge da realização humana, a representação terrena da ordem divina. Embaixadores de diversas partes do mundo vinham para testemunhar a sofisticação e o refinamento franceses. Em vez disso, se viam atravessando dejetos humanos enquanto tentavam conduzir negociações diplomáticas com pessoas que há meses não se banhavam e cujos hálitos poderiam deixá-los tontos. Os cortesãos desenvolveram estratégias complexas que revelavam o quão profundamente haviam se adaptado àquele horror. Aprenderam a identificar as áreas mais seguras do palácio, onde a acumulação de resíduos era menor. Criaram códigos para avisar uns aos outros sobre novos depósitos de excremento. Dominaram maneiras de se locomover pelos corredores sem pisar em dejetos, estratégias para se posicionar durante cerimônias, a fim de evitar os piores odores e métodos de respiração que minimizavam a exposição ao ar tóxico. A etiqueta da corte
evoluiu para se ajustar à realidade de viver em um esgoto humano. Existiam maneiras adequadas de se aliviar durante audiências reais, locais aceitáveis para urinar em cerimônias religiosas e protocolos elaborados para lidar com situações em que o descarte de resíduos conflituava com os rituais da corte. O sistema social mais sofisticado da história europeia se adaptou a condições que teriam deixado horrorizados até mesmo os camponeses medievais. Os elaborados vestidos das mulheres tornaram-se sistemas móveis de gerenciamento de resíduos. As múltiplas camadas de saias e anáguas foram projetadas, em parte, para ocultar o fato de que as damas urinavam onde estavam. Os tecidos pesados absorviam líquidos e levavam os resíduos para longe da área imediata, espalhando-os por todo o palácio enquanto as mulheres seguiam com suas rotinas diárias. A moda transformou-se em um meio de dispersão de esgoto, espalhando contaminação biológica por onde as damas da corte passavam. O mais alarmante foi como as crianças nascidas e criadas nesse ambiente acabaram por considerá-lo normal. Jovens nobres que passaram toda a vida em Versalhes desenvolveram estruturas psicológicas que normalizavam a convivência com os resíduos humanos. Eles realmente não compreendiam que havia alternativas a essas condições, pois nunca haviam vivenciado algo diferente. Quando finalmente deixaram Versalhes em direção a outros lugares, muitos sentiram um choque cultural ao se deparar com a noção de sanitização básica. As repercussões para a saúde foram devastadoras e previsíveis. Doenças transmitidas por contaminação fecal tornaram-se comuns na corte. Difteria, tifo e cólera circulavam, levando à morte tanto de nobres quanto de servos em ondas incessantes. No entanto, em vez de abordar os problemas de saneamento que estavam na raiz da questão, os médicos da corte atribuíam as enfermidades ao ar poluído, à corrupção moral ou a punições divinas por pecados variados. O pessoal do palácio enfrentava condições de trabalho tão precárias que poderiam ser vistas como punições cruéis e incomuns, mesmo pelos padrões atuais. Aqueles responsáveis pela limpeza se viam obrigados a trabalhar em ambientes tão tóxicos que muitos acabaram sofrendo de problemas respiratórios permanentes. Esperava-se que mantivessem o esplendor do palácio, mesmo cercados por perigos biológicos que ameaçavam suas vidas. A exposição constante a resíduos humanos levou muitos a desenvolver doenças crônicas. Contudo, não podiam simplesmente pedir demissão, pois servir à realeza muitas vezes era sua única forma de sobrevivência. O mais trágico é que esse pesadelo foi exportado como um modelo para cortes reais em toda a Europa. Outros monarcas visitavam Versalhes e retornavam tentando reproduzir sua grandiosidade, sem compreender que, na verdade, estavam replicando um desastre de saúde pública. O modelo de Versalhes se espalhou pelos palácios europeus, multiplicando o horror e criando redes de fossas reais que disputavam quem abrigava mais pessoas em condições ainda mais insalubres. O impacto psicológico sobre Luís XIV deve ter sido profundo, embora raramente seja mencionado nas narrativas históricas. Ele havia concebido aquele ambiente como um monumento à sua própria glória, mas tinha que conviver com ele todos os dias. Respirava o mesmo ar poluído, suportava o mesmo fedor insuportável e testemunhava a mesma degradação que todos ao seu redor. Sua busca por poder absoluto o aprisionou em uma cela de resíduos humanos da qual não poderia escapar, pois reconhecer o problema minaria a própria autoridade que ele tentava estabelecer. O resultado foi uma desconexão total entre a aparência e a realidade que marcou todo o antigo regime. Versalhes parecia magnífico em retratos e descrições, mas a experiência vivida era um pesadelo diário de horror biológico
que lentamente enlouquecia seus habitantes, confrontados com a contradição entre o que deveriam representar e o que realmente viviam. Essa desconexão entre a mitologia real e a realidade palpável acabou contribuindo para as bases psicológicas da Revolução Francesa, quando as pessoas comuns perceberam que seus supostos governantes superiores viviam como animais em uma jaula dourada feita de seus próprios resíduos. Ao nos afastarmos dessas visões horripilantes da vida real, uma verdade se torna inegável. A narrativa da realeza limpa e bela não passa de um conto de fadas, criado por aqueles que nunca tiveram que enfrentar essa dura realidade. Essas não eram histórias sobre pessoas sujas em trajes elegantes. Eram seres humanos aprisionados em pesadelos biológicos de sua própria criação, onde a vaidade, a tradição e a pressão social se uniam para criar condições de vida que poderiam ser consideradas tortura, mesmo pelos padrões modernos. As rainhas e damas nobres que encontramos não eram monstros. Eram vítimas de sistemas que priorizavam a aparência em detrimento da saúde, a cerimônia em detrimento do conforto e o status em detrimento da dignidade humana básica. Elas viveram suas vidas inteiras em um desconforto físico que levaria qualquer um nos dias de hoje à loucura. Entretanto, elas mantinham a dignidade, lideravam nações e deixavam sua marca na história, mesmo enquanto lidavam com parasitas e se envenenavam silenciosamente com suas rotinas de beleza. Ao encerrar este vídeo e retornar à sua vida moderna e limpa, traga à mente essas rainhas esquecidas. Lembre-se de que, por trás de cada coroa e cerimônia, elas eram, acima de tudo, humanas. Seres humanos aprisionados por um destino de nascimento e por vidas repletas de desconforto inimaginável, lutando para preservar sua humanidade enquanto seus corpos as traíam dia após dia, ano após ano, até que a morte finalmente as libertasse de suas prisões douradas de sujeira.